todos, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Sou o evangelista Luan Cordeiro, da Assembleia de Deus Campo de Rixinha. E hoje estou aqui para conversar com os irmãos, com os nossos jovens, nossos adolescentes, contar um pouco sobre o meu testemunho, o que eu passei na vida e poder ajudar aos nossos irmãos, às vezes com alguma dificuldade, tá bom? Queria começar o meu testemunho dizendo que sou criado e nascido num berço evangélico. A minha avó, Dona Elvira Neto Cordeiro, tem a carteirinha de número 4 da Assembleia de Deus, Missão de Franca. Então nós somos todos nascidos de berço evangélico. E tem uma trajetória de vida que pode ajudar os nossos irmãos, que às vezes se encontram no mundo das drogas, no mundo de dificuldade, e às vezes não consegue lidar com o dia a dia, com as dificuldades do dia. Eu comecei a usar algum tipo de substância em torno de 13 anos de idade, com alguns parentes, alguns amigos. Mas não era constante, não era uma coisa todo dia. Usava uma vez, às vezes alguma festa, alguma coisa. E isso não tinha se tornado um hábito para mim. Era um menino que gostava de bagunça, era um menino que gostava de zoeira, gostava de muita atenção, gostava de participar das coisas, gostava de estar junto com todo mundo. Então eu queria uma certa atenção. Eu queria estar no meio do povo, eu queria estar no meio da bagunça mesmo. Então eu fui crescendo nesse ambiente, fui crescendo buscando essa má atenção, buscando essa má influência para a minha vida. E eu queria dizer aos jovens que vão assistir esse vídeo que muitas das vezes nós não precisamos dessa atenção, nós não necessitamos disso. Eu fui me encontrar verdadeiramente com Deus aos 25 anos de idade. Foi onde eu tive que me tratar. Mas ao decorrer da minha vida, ao decorrer da minha trajetória, eu com 18, 19 anos de idade, foi a época que eu mais me afundei nas drogas. A droga que eu usava era cocaína, nunca cheguei a usar o crack. Já fumei maconha algumas vezes, não me orgulho disso, mas eu me orgulho da minha história, que a minha história ela me mudou, ela me modificou. Então, com 18 para 19 anos de idade, eu tive uma transformação, onde eu tirei carta, comprei moto, me tornei independente, achava que podia fazer o que queria, achava que a vida era tudo ao meu favor, achava que era tudo pra mim. Então, nessa época da minha vida foi onde eu entrei de cabeça mesmo na cocaína. Comecei a frequentar alguns lugares que não devia, a andar com algumas pessoas que não devia, com pessoas traficantes, com pessoas que vendiam. Isso pra gente na época era uma idolatria, né? Era aquelas pessoas que a gente queria andar porque tava vamos dizer assim, que tava no auge, tava achando que tava abafando, tava achando que tava agradando a todo mundo. E eu não vi o mal que isso fazia pra mim, eu não vi o mal que isso me fazia, que isso me machucava por dentro, tanto espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Isso me fazia muito mal, mas muito mal. Mas eu tava querendo aquela certa atenção, querendo aquele certo prazer, né? Porque a droga, ela é prazerosa aos olhos do homem, mas nos afasta de Deus. Ela nos tira a nossa sensatez. E um homem sem sensatez, sem saber o que faz, não é nada. Eu aprendi uma coisa, que nós temos que enfrentar os nossos problemas de frente. Tá triste, que a gente possa viver a nossa tristeza. Tá alegre, que nós possamos viver a nossa alegria. E eu quero dizer aos irmãos, ao que está assistindo, que está conosco nesse vídeo, que o sofrimento da família, às vezes a gente acha que não está fazendo mal a ninguém,
mas nós estamos fazendo a nossa família sofrer. Nós estamos lá na zoeira, legal, tal, mas e a família, como é que está vendo a nossa situação? Então, conforme o tempo foi passando, como eu disse, aos meus 19 anos de idade, foi a época que eu comecei a entrar de cabeça nisso mesmo. Conforme o tempo foi passando, eu fui me afundando, às vezes chegando a um ponto que não queria comer, emagrecer demais. E isso começou, nessa época eu ainda morava na casa da minha mãe, isso começou a afetar muito a minha mãe. Certo dia eu chego em casa, minha mãe com o meu quarto revirado, às vezes procurando alguma coisa, chorando, né? E isso dói na gente. Só que nesse momento a gente não percebe. Esse momento a gente não se identifica com essa dor da mãe. E passa um tempo, eu descubro que na época, minha esposa hoje, a gente estava namorando ainda. Passado algum tempo, eu descobri que ela estava grávida. E fiz um propósito comigo. Quando a gente casa, eu fiz um propósito que a partir daquele momento eu não usaria mais, principalmente aos olhos do meu filho, que a gente tem que ser exemplo na própria casa. E eu fiquei em torno de 4 anos sem usar nenhum tipo de substância. Eu fiquei bem há um certo tempo, procurando serviço, fazendo as coisas, trabalhando, mas chega a um certo ponto da vida que a gente se acha autossuficiente, que a gente se acha melhor do que o nosso próprio eu. Então eu cheguei a arrumar alguns serviços, não é problema falar, eu cheguei a trabalhar na CPFL. Quando eu entro na CPFL eu começo a ganhar bem, porque eu trabalhava num lugar, ganhava um pouco menos, e eu começo a ganhar bem e começo a me achar a um certo ponto melhor mesmo do que algumas pessoas, ganhava mais do que pessoas bem mais velhas do que eu, e eu me achei então dono do meu próprio nariz, não tinha dado satisfação a ninguém. E isso me afetou bastante, porque entre algumas viagens de serviço eu comecei com amizades, conversa de cá, conversa de lá, e tive a recaída. Foi um processo meio dolorido, porque daí em diante eu comecei a oscilar muito, ficava um tempo bom, ficava um tempo ruim, ficava um tempo bom e ficava um tempo ruim. Durante uns 4 anos assim também, foi essa oscilação de um tempo bom, um tempo ruim, um tempo bom e um tempo ruim. Quando chega a gravidez do meu segundo filho, eu também já estava trabalhando em outra empresa, que é a de telecomunicações, a Vivo. E eu chego a um certo ponto que, como eu estava ganhando bem também, eu me acho no ponto de novo de não poder dar satisfação aos outros, de querer fazer tudo que eu queria, e já casado também. Uma vez a minha esposa falou pra mim que as amizades influenciavam. E eu falava pra ela, não, eu não tenho cabeça de minhoca, eu não sou levado pelos outros, e as coisas não é assim que se resolve, não é assim que faz, não é assim, e sempre tinha isso na minha cabeça. E infelizmente eu fui influenciado todas as vezes por amizades. Então você que está assistindo esse vídeo hoje, eu peço pelo amor de Deus que tomem cuidado com suas amizades. Se vocês verem que essas amizades vão te levar para longe de Deus, que essas amizades vão te levar a um caminho que não é legal, pelo amor de Deus, afaste. Por mais que seja dolorido, afaste. Eu cresci num lar meio turbuloso, meio turbulento, mas me ensinou a viver em certos pontos. Então, quando chega a gravidez do meu segundo filho, minha esposa grávida, eu começo a me dar por conta que a responsabilidade era muito grande para mim. E eu começo a buscar refúgios em certos pontos e volto a recair na droga. Volto à cocaína, volto a usar. E isso foi coisas aí de
coisas de 1 ano mais ou menos. Quando nessa trajetória minha aí, esse 1 ano, quase nunca eu consegui ficar bem, porque eu já estava chegando ao ponto que a recaída ela já estava maior do que a primeira vez que eu usei. E a gente sempre costuma falar que toda vez que a gente recai, nós nunca vamos voltar ao ponto inicial. A gente sempre volta do ponto de que paramos, né? Então nunca é do ponto de partida, mas sim daquele ponto que nós paramos. Então se você usava um certo tipo de substância, quando a gente volta desse ponto que a gente usava. Então quando eu me encontro nessa responsabilidade do segundo filho, eu começo a buscar refúgio, buscar outras coisas e muitas viagens. E às vezes, querendo ou não, uma certa solidão de ficar longe da família, longe do filho, que era o filho mais pequeno, que era o meu primeiro filho, Lucas. Eu tento buscar alguns refúgios e caio na droga novamente. E isso me afeta muito, mas muito. Eu sou uma pessoa, como eu disse no começo do vídeo, que eu sou nascido no berço evangélico. Nesse ponto eu já tinha cargos na igreja. Já tomava conta de adolescentes na nossa igreja, já era presbítero. Então assim, eu tava fazendo tudo ao contrário do que tinha que ser feito. Não é vergonha minha falar hoje que infelizmente já cheguei a usar droga dentro da igreja, porque não tinha um certo controle sobre a minha vida nesses últimos tempos, e já cheguei a usar droga dentro da igreja. Lógico, nunca dentro do templo, mas às vezes no banheiro, na parte de fora, no carro. Mas eu já estava dependente da droga. Quando o meu filho nasce, o Arthur nasce, eu me sinto impotente, porque o Arthur nasceu prematuro de 8 meses graças a um deslize meu. Eu nunca tinha sumido de casa, nunca tinha desaparecido. E nesse dia eu resolvi gastar tudo que eu tinha, gastar literalmente tudo e sumir, até acabar tudo que eu tinha comprado. E eu me pego dentro de um lugar muito ruim, mas muito ruim. Quando, em torno de 4 ou 5 horas da manhã, a droga que eu tinha comprado acaba, eu resolvo ir embora para casa. Quando eu chego em casa, a minha esposa chorando, aos prantos, ela abre o portão. Ela poderia ter sido uma mulher que pudesse falar para mim assim naquele momento, olha, não dá mais, eu não aguento, e você segue a tua vida, segue a tua caminhada. Mas ela me dá um abraço, e eu no meu efeito de loucura, ela me dá um abraço e fala assim, eu não vou desistir de você. Ela falou pra mim desse jeito. E isso foi um pouquinho da força. Porque dentre essa trajetória, quando o Arthur nasce prematuro, ele fica 2 dias no hospital e vai embora para casa. Se eu não me engano, coisa de 2 ou 3 dias ele volta ao hospital e fica mais 14 dias internado. Segundo os médicos, ele deu uma pneumonia viral. E o Arthur ele não respirava sem oxigênio. Hoje eu brinco que é meu padrinho, mas é um irmão para mim. O nosso pastor Lincoln é um irmãozão para mim. Onde eu tô e eu preciso de um conselho, eu ligo para ele, converso com ele. E falava para ele, negão, não sei o que tá acontecendo com o Arthur, vai lá orar, vai fazer. E Deus ele tinha um plano, começando um plano comigo naquele momento. Quando a minha sogra, todos nós somos do meio evangélico, tanto a minha família, tanto a família da minha esposa. Quando a minha sogra ela vai a um culto,
Deus usa o pastor daquela noite e fala que Deus ele ia tratar com uma pessoa, ele não sabia quem, mas Deus ele ia tratar com essa pessoa. E Deus fala bem claro assim que se essa pessoa não se consertasse, ele levaria um bem precioso. Minha sogra liga chorando para minha esposa e pede pelo amor de Deus para que eu consertasse. E aquilo não entrou direito na minha cabeça. Creio eu que isso aí estava no 10º dia de internação do meu filho. E até a ficha cair, até as coisas acontecerem, no 12º dia de internação do meu filho, eu estava dormindo no hospital com eles. E eu fiz uma oração para o Papai do Céu. Eu fiz uma oração a Deus. Só que não foi uma oração sincera. Eu falei, pai, é comigo que o senhor quer tratar? Então o senhor pode tratar. Eu vou me conciliar, vou voltar. Só que não foi a verdadeira oração. E no dia seguinte eu voltei a dormir no hospital com ele. Só que nesse dia eu já estava melhor. Nesse dia eu já estava bem mais tranquilo. Nesse dia eu já estava mais em mim. E eu fiz a verdadeira oração com Deus. Eu abraçado com o neném. A gente não podia ficar com muito tempo com ele no colo. Mas eu abraçado com ele, eu fiz a oração para Deus. Eu falei, pai, eu me entrego novamente na tua casa. Eu me entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu me entrego verdadeiramente a ti. E a gente foi descansar em torno de 7 horas mais ou menos, quando a enfermeira chega no quarto. Eu olho para minha esposa, eu falo para minha esposa, o oxigênio tá desligado. Minha esposa falando, não tá. Eu falei, tá. A enfermeira chegou, entrou no quarto e olha, né? E pergunta pra gente naquele momento, fala, pai, mãe, vocês mexeram no oxigênio do Arthur? E a gente fala que não. Ela fala, o oxigênio do Arthur tá desligado. Vocês têm certeza que ninguém mexeu nesse oxigênio? E a gente confirma mais uma vez que nós não mexemos naquele oxigênio. E o Arthur naquela noite, eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que entrou naquele quarto, tocou sobre a vida do meu filho e tirou aquela doença do meu filho e desligou aquele oxigênio. Então naquela noite o Arthur Miguel volta a respirar normal, sem oxigênio. Mas a minha trajetória não acaba aí. Nós como seres humanos somos direito à falha também. Nós como seres humanos, eu costumo dizer que o cair é do ser humano, mas o nosso levantar ele vem de Deus. Passado um tempo, coisa de, creio eu que 1 ano mais ou menos, eu tenho uma recaída, só que é uma recaída bem mais forte, uma recaída bem mais afundada mesmo. E eu chego a um certo ponto que não dá. Que o Arthur ele tem mais 2 internações. E o que me levou a crer que eu precisava de uma ajuda, de quebrar um orgulho, foi a última internação do Arthur, que eu estava em casa, a minha esposa estava no hospital com ele. Eu falei que ia trabalhar, não fui, estava sob efeito de substâncias. E ela me liga e falou, o Arthur vai sair. E quando ela fala assim, eu entro no carro, saio, só que eu me desvio do caminho. E como eu estava sob efeito de substância, eu passei ali em outro lugar, peguei mais substâncias e não tive a coragem de buscar o meu próprio filho no hospital. Isso me tornou uma pessoa horrível, isso me machucou muito. E a partir daquele momento eu mando uma mensagem para minha esposa e falo para ela, olha, pode buscar uma clínica, uma internação,
que eu vou me tratar. Ela, no momento de raiva das coisas dela, ela quis às vezes não mostrar nenhum sentimento para querer ajuda, mas ela se dispõe a me ajudar. Dentro disso, creio eu, uns 4 meses, estava para chegar ao fim do ano, eu só pedi uma coisa para ela. Falei, olha, só que eu não quero internar agora. Deixa eu passar pelo menos a virada de ano e o Natal com os meninos. No dia 1º de janeiro pode me internar que eu vou me tratar. E esses 4 meses foi um dos meses também mais turbulentos dentro da minha casa. Eu já não tinha vergonha, eu já não tinha... Se me dava a louca de sair de madrugada para buscar, e eu buscava. Se me dava a louca de madrugada para fazer alguma coisa, eu fazia. Minha esposa, no final de tudo, ela me leva até a biqueira, me põe dentro do carro, me leva para casa e vai embora para casa da minha sogra. Quantas noites ela fez isso? Ela teve que sair de casa para não conseguir ver, para ela não ver eu usando algum tipo de substância. E muitas das vezes ela pensava em desistir. Muitas das vezes ela pensava em parar, entregar os pontos e falava para Deus, porque Deus ele tinha feito uma promessa que ia restituir o meu casamento e a minha família. E ela falava assim, pai, eu não quero mais, eu não aceito mais. E engraçado que Deus usava a minha sogra, minha própria sogra, e falava para ela, não, minha filha, fica calma. Se Deus fez promessa, Ele vai cumprir. Tenha calma, vai dar tudo certo. Vai com calma. E nesses últimos 4 meses a gente foi batalhando assim, brigando. Quando em janeiro de 2020 eu procuro a minha internação. Eu vou para uma clínica católica chamada Narev. Não tenho vergonha de falar isso como evangélico, que eu fui para uma clínica católica. Lá dentro eu aprendi a respeitar, que era uma coisa que eu não tinha. Lá dentro eu aprendi a ter disciplina, que é uma coisa que eu não tinha. E Deus começou a trabalhar comigo naquele momento. Deus começa a me mostrar as coisas que não eram do meu jeito. O Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar na minha vida ali dentro, me mostrando qual era o plano dele na minha vida. E ao passar do tempo ali, ao passar das coisas, eu entrei em janeiro, em fevereiro ou março, não lembro, estourou a pandemia. Se eu não me engano foi em março, que a pandemia estoura, que dá o lockdown e tem que fechar tudo. E a partir daquele momento ali a gente já perdeu todo o vínculo com a família, porque tinha as visitas, tinha o último domingo do mês, tinha visita da família. Eu tinha tido uma visita, e meus filhos pequenos, para mim eu senti muito longe da minha família, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. Isso começou a me afetar mentalmente, fisicamente, porque eu já estava num lugar muito distante. Eu já estava num lugar que eu não tinha contato com ninguém, apenas com os internos ali mesmo. A gente era em torno de 50 internos. E Deus começou a trabalhar ali nos pequenos pontos. A única comunicação que eu tinha através dali eram cartas com minha esposa, com minha mãe. E a gente passava lá 2 vezes por semana, eles mandavam as cartas e a gente recebia também 2 vezes por semana. E era a única comunicação que tinha. Como as visitas tinham parado, as coisas. E no dia 3 de abril, eu recebo uma notícia, que é o dia do meu aniversário. A instituição, ela não tinha a ligação de aniversário. E eu fiz uma oração para Deus naquele dia. Falei, nossa, Pai, nunca passei um aniversário longe de ninguém. E eu queria pelo menos ouvir a voz dos meus filhos. Eu queria pelo menos sentir o parabéns dele. E engraçado que Deus naquele dia, Ele faz uma mudança em toda as normas da fazenda, as normas da clínica. E eu sou o primeiro a receber a ligação de aniversário. Então no dia 3 de abril
Deus ele muda uma instituição para poder mostrar para mim que Ele era na minha vida, que Ele estava comigo ainda. E ao decorrer do tempo, com a pandemia, lá tinha grupos de orações, tinha as missas realizadas lá, então vinha pessoas de fora, psicólogo. Então, às vezes tinha alguns momentos assim que a gente se distraía um pouco com algumas dinâmicas, alguma coisa. E quando entra a pandemia, fecha tudo, para com tudo, encerra tudo. E tinha os grupos de louvores, se eu não me engano, toda quarta-feira na fazenda, que vinha o pessoal de fora, tocava um violão. E isso acaba também. E Deus ele toca no meu coração naquele momento, depois de alguns dias, de fazer um grupo de louvor lá dentro. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E eu chego nos meninos e falo assim: gente, vamos fazer um negócio diferente? Não tem grupo de louvor, mas vocês sabem tocar violão, nós tenta cantar aqui, nós vai fazendo um momento. E eu chego nos coordenadores e comento essa ideia e eles aceitam na hora, sem problema nenhum. E a gente começa esse trabalho de um grupo de louvor dentro da instituição. Nós próprios, nós internos, começa todos os sábados às 6 horas da tarde. A gente subia, porque lá tem uma capela, a gente subia para a capela e fazia os nossos momentos de louvores, coisa de 1 hora mais ou menos, a gente fazia esse momento de louvor. E nunca deixei que os meus princípios se fechassem lá. Nunca. Como eu entrei como um evangélico, eu segui o meu princípio evangélico, respeitando todas as leis dentro da clínica, todo mundo. Nunca cheguei a falar para ninguém que ninguém estava errado, que a crença deles era errada. E quando eu entro na clínica, eu falava que eu era um dos melhores, porque eu só usava cocaína. E eu me identifico como um dos piores lá dentro, porque conhecedor da palavra de Deus, e dentro de uma clínica de recuperação, dentro de um lugar que não era necessário de eu estar, porque eu sabia dos mandamentos do Pai. Então Deus ele mudou a minha vida através daquela trajetória. E Ele colocou um rapaz chamado Gilson, que é um dos coordenadores que é dentro da fazenda, que me ajudou muito, me deu muito conselho, me abraçou nos momentos doidos da vida mesmo, que eu tava ruim, ele vinha, brincava, dava uma descontraída. Então Deus ele usa as pessoas ainda para ajudar a gente. E nós buscamos em muitas coisas férteis, muitas coisas materiais, mas tem certos momentos que nós só necessitamos de um abraço, de um apoio moral. Então Deus mudou a minha vida dentro daquela fazenda. Deus mudou minha vida dentro da clínica de recuperação. E quando eu saio, eu volto para a igreja, na época de lives ainda, naquela correria da pandemia. Sou muito bem recebido por todos os membros da igreja, principalmente pelo meu pastor Damião, que é o nosso pastor presidente hoje. Me abraça. Um pouco antes de eu ir para a clínica, eu conversei com ele, falou: meu filho, vai, você está certinho, vai se tratar, você pode se tratar normal, que quando você voltar você vai continuar normal aqui. E verdadeiramente as coisas voltaram ao normal quando eu volto. Então a minha trajetória como o verdadeiro cristão, ela começa aos 25 anos de idade, quando aí eu decido mudar de vida. Eu decido que as coisas do mundo para mim já não são mais agradáveis para mim. E eu sempre falei uma coisa para os meninos dentro da clínica de recuperação. Eu falei: lá fora eu vou viver de Deus. Dentro do tratamento eu vivo o tratamento. E lá fora eu vou viver das coisas de Deus. Vou viver minha vida normal. Vou trabalhar, vou passear, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Mas tudo com temperança de Deus. Tudo no tempo dele, tudo do jeito dele. E quando eu saio, a minha esposa me fez uma proposta que a gente voltasse a trabalhar. Só que eu trabalhando junto com ela por conta. Hoje eu tenho a minha própria empresa, trabalho como eletricista e faço segurança eletrônica também. E a minha esposa que trabalha comigo. Por incrível que pareça, até hoje é muito difícil eu arrumar um ajudante que seja do nível dela, do jeito dela, porque ela me entende, fala: faz assim, vem cá, busca tal coisa pra mim.
Então ela me ajuda a desenvolver, né, a fazer as coisas, correr atrás. E minha vida mudou. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que se vocês entregarem tudo na mão de Deus, a tua vida pode mudar. Indiferente de qualquer coisa que vocês busquem lá fora, o verdadeiro prazer, o verdadeiro momento que você tem é com Deus. E hoje eu estou à frente de um trabalho que é o grupo de adolescentes nosso da igreja. E ao fim de semana passado, a gente fez um trabalho que chama Campa Dentro. Nós posamos dentro da igreja e Deus ele mudou a vida de adolescentes ali de uma tal forma que nem eu imaginava que acontecia. O meu filho de 8 anos, o Lucas Henrique, foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Coisa mais linda é ver uma criança de 8 anos falando em línguas estranhas. E Deus só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então que esse testemunho possa ficar para a vida de vocês, que vocês possam ouvir e pegar alguns pontos desse testemunho para vocês. Lá fora é prazeroso algumas coisas, mas não é agradável aos olhos de Deus. Tudo que tem prazer lá fora muitas das vezes vai te levar ao buraco. Eu costumo dizer uma coisa, que nem tudo que é certo vai ser bom. E o bom, às vezes aos olhos do ser humano, não vai ser gostoso. Mas que nesse dia de hoje, esse testemunho possa mudar a tua vida. E que os irmãos fiquem com Deus. E que o Papai do Céu esteja com vocês na sua casa, nos seus lares, em cada coração, em nome de Jesus.